Glória a Jesus. Céu descendo para o seu Jesus voltar, o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo meu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Este mundo vem tentando de ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfo meu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus. 33, com tua mão. Glória a Jesus. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador. Que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e faz embaixo a ti Jesus. Traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo nas sombras
em mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar, crises e céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu morre, teu eterno amor. Glória a Jesus. Mais um, Edmundos. 107. Firme nas promessas. Tem promessa de Deus, irmão? Tem promessa? Fica firme que Deus vai cumprir. Amém? Glória a Jesus. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, com amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Daniel.
livro de Daniel, o profeta Daniel, na frente de Ezequiel aqui. E vamos ler o capítulo de número 1. São 21 versículos, estaremos fazendo a leitura participativa. Capítulo 1 de Daniel. Versículo 1 até o último, 21 versículos apenas. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, o que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abidnego. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia porção do manjar do rei. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Graças a Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar.
Meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Senhor de todas as coisas, Criador, mantenedor, o Senhor que é o nosso orientador, o nosso guia, o Senhor nos ensina, nos capacita, nos dirige, nos guarda, nos protege, nos corrige, nos instrui, nos exorta. Pai, o Senhor nos dá força e é em Ti que nós queremos buscar esta força neste momento, meu Pai. O Senhor é o Deus que nos proporciona poder, capacidade para vencer as lutas, o dia a dia, meu Deus, os problemas que nos assolam. Pai, e mais uma vez nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta noite, com o objetivo único, meu Deus, de aprender do Senhor, da Tua palavra, de que essa palavra nos prepare, meu Deus, para o dia a dia, para enfrentar as intempéries, para enfrentar as tentações, para enfrentar as astutas ciladas do inimigo sobre as nossas vidas. Mas quando lemos, Senhor, textos como este que nós acabamos de ler e tantos outros, nós entendemos que o inimigo tem lutado em todas as épocas. O inimigo tem agido em todos os tempos, meu Pai. Ele tem sido realmente o nosso adversário, o nosso inimigo. Mas o Senhor nos ensina, meu Deus, através da Tua palavra, que o Senhor dá força, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá coragem, o Senhor capacita os Teus filhos, meu Deus, para enfrentar essas barreiras, essas astutas ciladas do inimigo, meu Deus. O Senhor é aquele que nos abençoa, nos guarda, realiza verdadeiros milagres em nossa vida. E nós te louvamos, meu Pai, porque em Teus mãos estamos. Somos sustentados pelo Senhor. Ai, meu Deus. Em meio a tantas batalhas, tantas barreiras, ai, em meio a tudo isso, meu Deus, é o Senhor que ainda nos sustenta. É o Senhor que ainda nos segura. Ai, o Senhor.
Graças a Deus, glórias a Deus. Graças a Deus. Eu quero, nesta noite, neste momento, fazer aqui as apresentações. E primeiramente eu quero saber se nós temos alguém nos visitando, vindo aqui do campo de Itapuranga. Nós temos alguém do nosso campo, campo de Itapuranga, congregações do campo de Itapuranga, temos alguém? Parece que não, né? De outros campos, temos alguém nos visitando, vindo de outros campos? Se temos, por favor, coloque de pé. Pessoas que ainda não são evangélicas, tem alguém? Crentes de outras denominações, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus e Amor, Presbiteriana, qualquer outra igreja evangélica, não temos também, né? Dos pontos, o Reginaldo deve estar chegando, ainda não chegou. Mas é sempre tem uma dificuldade esses irmãos trabalhando no comércio, com esse tempo, né? Porque a gente começa o culto quase com o sol de fora ainda. Mas eu quero pedir a todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, fica de pé. Os irmãos que vieram lá da Vila Odete, para entrar aí, né? É claro que veio de ônibus, mas o tempo meio chuvoso. Deus abençoe, podemos assentar. Lá do Alto Refúgio, seu Valdetino, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, coloque de pé. Graças a Deus, estão aí. Os irmãos que vieram lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, demais irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. Devemos assentar. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza e todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Deus abençoe os irmãos. Ali do setor comercial, o pastor, o irmão Ginoir, ele comunicou com o pastor Céu que não poderia estar aqui, mas os demais irmãos
setor comercial, aí, Deus abençoe. Do Parque Alvorada, Wagner e todos os demais irmãos que vieram do Parque Alvorada, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, Mavardinho, Valdir, todos os demais irmãos que vieram lá do setor Veredas, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus assentar. Vamos dar um bem-vindo a eles. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse momento, né? Esse culto, mais esse culto, que nós temos a oportunidade de estar participando. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, porque depois que pega a chover muito, até a chuva quase não atrapalha os irmãos vir na igreja. Vocês podem observar que é assim. Mas nesse início do período chuvoso, sempre há essa dificuldade, a gente percebe. E hoje eu sei que está faltando muitos irmãos, e alguns até pode ser em função da chuva, do tempo, né? Porque não é porque está chovendo, mas eu estou falando para os irmãos, o tempo chuvoso o pessoal fica meio com preguiça, é aquele tempo mais frio, mas é muito bom estar em casa, né? Nesse tempo chuvoso, e às vezes muitos preferem ficar em casa, embora que eu sempre dá um incentivo aí, pede os irmãos. Eu sempre tenho dito ali na rádio, quando vou fazer o programa, terça-feira eu faço o programa ali, e eu sempre tenho falado para os irmãos que a terça-feira, ela não é uma opção. Eu acho que todo crente deve ter a responsabilidade de participar do culto de terça-feira. Como também tem outras reuniões na igreja. Mas a terça-feira é um culto que a igreja reúne, e a igreja toma conhecimento do andamento da obra. No culto de domingo é diferente, é aquele culto animado, abençoado, e até a frequência é maior, mas é aquele trabalho mais voltado para o evangelismo, testemunhos, é aquele culto de louvores. Agora, na terça-feira, a gente está aqui e é aquele culto onde a gente trata mais daqueles assuntos mais internos, mais fechados. E nós estamos aqui, embora que hoje o nosso trabalho, o nosso culto de terça-feira, ele é transmitido pela internet, ele tem muita gente que participa. Eu quero até mandar nosso abraço aí a todos os irmãos que estão participando através da internet desse trabalho. Deus abençoe vocês. Então nós louvamos a Deus por isso, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que tem contribuído, trabalhado, lutado por essa obra. Eu hoje estava falando aqui com as irmãs na parte da manhã, uma palavra aqui na oração das 8 horas, e eu estava falando com as irmãs, falei sobre uma palavra que a Bíblia fala algumas vezes nela, é milagres. E eu vejo a igreja, irmãos, eu vejo o caminhar da igreja um verdadeiro milagre. É um milagre de Deus. Depois eu estava ali na rádio falando sobre a ação do Espírito Santo. Vocês sabem o que é a força dessa igreja? É a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que motiva o crente. O Espírito Santo é que dá força, dá vigor, como um alimento físico. Ele proporciona força ao corpo físico. O Espírito Santo é um alimento para a igreja. E é o Espírito Santo, e ele, através dele, nós entendemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, é interessante a gente observar isso aí. Domingo passado, eu fui dar uma palavra ali na Vila São José, e eu li um versículo desse primeiro capítulo de Daniel. Li o versículo 8. Mas hoje eu fiz questão de ler aqui todo esse capítulo. E eu, com sinceridade, lá na Vila São José, eu dei uma palavra sobre o versículo 8 e falei mais alguma coisa sobre esse texto, mas me trouxe, ao invés eu não sei, às vezes eu sempre tenho falado para os irmãos, que a gente estudar a Bíblia, a gente não aprende assim, não significa que ele sabe muito. Uma pessoa que já leu a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, não significa que conhece a Bíblia, que entende a Bíblia.
Você sabe quando a gente participa de qualquer curso, ou quando a gente faz uma leitura, o que acontece? A gente deseja aprofundar mais, buscar mais. E foi exatamente isso que me aconteceu quando li esse texto ali, e depois analisando, e procurei estudar um pouquinho mais, né? E eu quero deixar uma palavra aqui com os irmãos, exatamente nesse capítulo, às vezes usando um pouquinho às vezes um outro texto, fazendo menção de um outro texto, mas basicamente no capítulo 1 do livro de Daniel, exatamente na leitura que nós fizemos aqui, leitura da abertura desse trabalho que nós fizemos aqui. Então, esse texto de Daniel, eu quero mencionar aqui alguns detalhes interessantes que eu encontro nesse texto, e lá como eu estava dizendo, na Vila São José, eu li o versículo 8, mas na realidade também fiz menção de alguns detalhes. Mas hoje, eu acho que até com uma forma mais ampla eu posso falar aqui. Mas o Daniel foi um profeta que verdadeiramente ele teve revelações de Deus. Deus revelou de uma forma tremenda, como nós lemos aqui nesta noite. Ele foi capacitado por Deus com toda a sabedoria e ainda entendimento com relação a visões e sonhos. Mas foi um profeta que também não desprezou a palavra de Deus. Aqui no capítulo 1, nós encontramos Daniel ainda um jovem. Agora eu vou mencionar um versículo aqui de Daniel que já não era mais jovem, porque ele foi levado cativo pelos babilônios, o rei da Babilônia, por Nabucodonosor. E aqui no capítulo 9, ele faz uma menção de um período que havia passado 70 anos. Mas eu quero analisar aqui com os irmãos, porque às vezes tem muitos crentes que de vez em quando tem um sonho, de vez em quando Deus pode usar em profecia, e aí ele considera que não precisa mais estudar a Bíblia. Eu lembro de ouvir uma irmã, uma certa época, não aqui em Itapuranga, num outro local, ela comentando sobre estudo bíblico, e ela falou assim: irmãos, eu não gosto de estudo bíblico, eu gosto de poder de Deus. Então, é tão estranho isso, porque a Bíblia é quem, por exemplo, se familiariza com o poder de Deus, busca as coisas de cima, busca dons espirituais, recebe o batismo com o Espírito Santo. Aonde nós encontramos base para isso? É exatamente na palavra, é na Bíblia. Se nós passar além da Bíblia, nós estamos errados. Se nós ficarmos aquém da Bíblia, pela mesma forma. Então, é a Bíblia quem norteia, é a Bíblia quem conduz de uma forma equilibrada os dons espirituais, que nos dá conhecimento acerca dos dons espirituais. Eu lembro de uma época, eu acho que eu já contei isso aqui para muitos irmãos, muitos sabem disso, mas às vezes muitos não sabem, nunca ouviu contar. Eu lembro de uma época que, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei assim, empolgado, como todo crente fica mesmo, porque quem encontra Jesus, ele encontra a salvação da alma, e ele valoriza isso, glorifica a Deus por isso, né? É algo que alegra o homem. Eu posso olhar aqui nesta noite, cada irmão, cada irmã que tem Cristo no coração é uma pessoa alegre. Ele é alegre. Às vezes está passando lutas, mas é alegre. Por quê? Porque tem Jesus na vida dele. Então eu também não fui diferente, aceitei Jesus, fiquei muito alegre. E a gente quer. Eu fui o primeiro da família a tomar essa decisão, embora que depois, quando aceitou na igreja, nem fui o primeiro. A Glória, mais alguns até aceitaram com uns 4 dias antes de mim. Mas na realidade, quem tomou a decisão primeiro fui eu. Então, da minha família, entre meus irmãos, meu pai. Então eu naquele afã, naquele desejo de ver todos crentes, eu lembro de que primeiramente foi
essa decisão minha, e junto, praticamente na mesma época, nós fomos alguns. Foi o Alfredo, pai do Giovanni, a Carmélia, que é a esposa do Alfredo, que é minha irmã, que morou aqui em Itapuranga, o irmão Iraci, praticamente na mesma época, com diferença de dias, assim, a esposa dele, e nós aceitamos. Depois foi o meu pai, e eu tinha um irmão que estava estudando em São Paulo, na época, meu irmão mais novo, ainda adolescente, e quando eu fiquei crente, posteriormente meu pai, eu tinha toda a certeza, toda a convicção, toda a segurança de que o dia que o meu irmão viesse nas nossas casas, ele também ficaria crente. E de repente, vem uma notícia, ele está vindo, Gilmar está vindo, aqui na casa do pai, visitar o pai. Tá. Então ele vinha numa viagem bem rápida, e ele pegou um ônibus de São Paulo, veio mesmo. E chegou, meu pai morava no Taquaral, e eu morava em Umas. E ele veio direto para Taquaral, para a casa do meu pai, e naquela época a igreja de Umas estava fazendo uma reforma, e eu estava ali ajudando no trabalho. E de repente meu irmão chegou, cumprimentou, boa tarde, eu pensando que ele ia dar a paz do Senhor, porque ele já tinha passado na casa do meu pai. Meu pai já era crente, novo crente, com um desejo muito grande que ele aceitasse Jesus, e ele chegou ali, cumprimentou a glória, e eu fiquei assim curioso, falei, meu Deus, por que ele não ficou crente na casa do meu pai? Aí perguntei para ele, aí nós saímos assim um pouquinho, eu estava com a Bíblia na mão, e perguntei para ele, falei, você foi na casa do meu pai está crente, você não quis ficar crente? Ele falou, não, eu para te falar a verdade, eu estou estudando, e eu estou aprendendo uma série de coisas, e eu não acredito nessa Bíblia não, para falar a verdade, eu não acredito na Bíblia não. Irmãos, para quem está pregando o Evangelho, para quem usa a Bíblia como regra de fé, se ouvir alguém falando, eu não acredito na Bíblia, você fica meio desarmado, não fica? Dá para ficar desarmado. Mas nós temos, eu falei ainda há pouco, que o Espírito Santo é quem vivifica a igreja, quem dá vida para a igreja. E o Espírito Santo, para o Espírito Santo, que é o Deus presente em nossa vida, não existe nada impossível. Às vezes nós olhamos e falamos, não tem jeito, mas o Espírito Santo agindo, a coisa muda. Então, naquela hora, eu parei e falei, meu Deus, ele falar que não acredita na Bíblia, o que eu faço agora? Eu, novo crente, com aquele ânimo muito grande, eu abri a Bíblia no capítulo 2 de Atos, onde, depois do batismo com o Espírito Santo dos discípulos, daqueles 120, quase 120 que estavam ali no cenáculo, depois houve aquele questionamento com relação a Pedro, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro dá uma resposta, né? Aquela resposta de Pedro, eu encontrei aquela resposta e li para ele, com relação à promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Ele falou, Pedro deu aquela resposta ali muito enfática, eu posso até, vou tentar ler aqui. Graças a Deus. Me ajuda, irmãos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles fizeram aquela pergunta para Pedro, que faremos, varões e irmãos? Me ajuda aí. Oi, aonde? 38. Exatamente. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe,
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E daqui eu fui para 1 Coríntios, onde fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E mostrei aqui a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e falei para ele, você acredita? Então você não acredita na Bíblia? Ele falou, não. Eu falei, e você sabe o que está falando aqui? Ele falou, não. Eu falei, aqui está falando que Deus capacita esse povo a falar em outras línguas. Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo, e através do batismo com o Espírito Santo, os crentes falam em outras línguas. E hoje nós temos um culto aqui. Eu quero até te convidar para estar nesse culto. E eu tenho certeza que aqui hoje você vai ouvir alguém falando em outras línguas. E aí, está escrito na Bíblia, você vai ver. Aí o que você vai fazer? Você não acredita na Bíblia, mas você vai ver, você vai ouvir o cumprimento da Bíblia. Como é que você faz? O que você vai fazer? Ele falou, se isso acontecer, eu fico crente. Quando foi de noite, irmão, Jesus batizou 36 pessoas com o Espírito Santo. Aí foi feito um apelo, ele veio para frente e aceitou Jesus como Salvador. Então, irmãos, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que ninguém segura. Então, eu quero deixar essa palavra aqui, quero analisar com os irmãos aqui, nesse capítulo de Daniel, mas eu estava fazendo menção do capítulo 9, esse texto, quando Daniel, aqui no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmãos, Daniel já tinha interpretado sonhos, ele interpretou sonhos até sem saber o que era o sonho. O rei teve um sonho, esqueceu o sonho, chama os sábios ali, posteriormente decide até matar os sábios. Daniel toma conhecimento, não faz isso não, deixa aí, levar Daniel ali. E Daniel cita o sonho e posteriormente interpreta. Depois o próprio Daniel tem sonhos. Daniel recebeu de Deus, foi um homem, foi preparado, daqui a pouco nós vamos falar nisso aqui. Mas mesmo assim, era um homem que estudava a palavra de Deus. Deixa eu deixar essa palavra aqui nessa noite. Como é que nós estamos com relação à palavra de Deus? Irmãos, cuidado com uma série de revelações que você ouve. Cuidado. Esses dias eu estava lendo uma matéria, um artigo, e quem estava comentando falou, olha, as igrejas evangélicas deixaram a idolatria, mas no lugar da idolatria tem muitos amuletos, tem muita coisa, tem muita superstição, tem muita coisa hoje que está sendo colocado no lugar da idolatria. Simplesmente houve uma troca. E vocês começam a ouvir aí, assistir programa de televisão, no rádio, e tanta coisa aí que vocês vão ouvir. Quantos lugares eles estão botando água em cima do rádio, usando... eu lembro do pastor Isaías Negrão contar que uma certa época ele fez uma viagem em Israel, e teve um pastor de uma determinada denominação, irmão, que disse que trouxe um saco de pedra, que custou dar conta de trazer, pagou excesso de bagagem para trazer isso aí, para chegar aqui no Brasil e vender uma pedra lá de Israel. É água do Rio Jordão, eu tenho lá em casa água do Rio Jordão, mas é água, não muda não. Então, irmãos, nós precisamos aprender, precisamos valorizar a palavra de Deus. É a palavra. Eu estava falando com as irmãs hoje, quantas vezes a gente até preocupa com a igreja, vendo alguns fatos, alguns irmãos, que às vezes
supervalorizam a oração de alguém. Às vezes valorizam um lugar. Não, eu vou orar lá em tal lugar, porque lá tem mais poder. Aonde está o poder, irmãos? Não, o poder é de Deus. E Deus, aonde estiver alguém. Eu hoje estava falando com as irmãs aqui, que a oração, por exemplo, aonde os discípulos oraram para receber o batismo com o Espírito Santo? No cenáculo. Mas, aonde os discípulos oraram no capítulo 12, que Pedro foi liberto? Foi numa casa de Maria, mãe de João Marcos. E aonde foi que os discípulos oraram ali no capítulo 5 de Atos, que o lugar tremeu no lugar onde estavam? Aonde? Mas tem lugar até estranho. Por exemplo, Jonas. A Bíblia diz que Jonas orou no ventre de um peixe. Deus ouviu a oração do cenáculo, mandou o Espírito Santo. Deus ouviu a oração na casa, libertou Pedro. Mas Deus ouviu a oração de um homem que estava no ventre de um peixe. Então, aonde é que Deus ouve a oração? É aonde você sentiu uma necessidade de orar a Deus. Quantas vezes nós temos orado no meio da rua e Deus responde a oração? Quantas vezes nós precisamos de uma oração no local do trabalho, mas você ora e Deus ouve a sua oração? Pode vir aqui, irmãos, na oração das 5 da manhã, pode vir na oração das 8, pode estar aqui na oração das 3, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a oração. Esses dias eu e o pastor Israel estava numa reunião, onde um pastor que faz um programa de televisão, um pastor da Assembleia de Deus, não é de outra coisa não, e ele estava contando que está recebendo um tanto de carta de irmãos pedindo oração. Então, esses dias eu ouvi o pastor Sebastião Camargo me falando aqui, pastor Lon, tem gente que lá de um outro país, que eu não vou citar qual agora, mas me pede, liga para aqui pedindo oração. Gente do Tocantins, gente não sei da onde, liga para aqui pedindo oração. Aí eu faço uma pergunta, irmãos, será que esse povo não tem pastor lá? Será que não tem obreiros lá que pode orar? Ou será que eles não oram? Irmãos, e pela Bíblia nós entendemos que Deus, a Bíblia não manda, você está pedindo oração aí. De vez em quando ele vê na Bíblia o apóstolo pedindo, existe um pedido de oração, nós pedimos, mas a Bíblia não exorta, nós pedimos oração, a Bíblia nos manda orar. A Bíblia diz, orai sem cessar, graças a Deus. Mas vamos voltar aqui ao texto, não quero usar muito tempo. Eu citei ali, quando eu disse aos irmãos que eu li ali na Vila São José, e um versículo, li só um versículo, depois eu fiz um comentário aqui. Mas o versículo que eu citei foi Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Irmãos, eu aprendo muito aqui nesse texto, nesse primeiro capítulo de Daniel, e a primeira coisa interessante que nós aprendemos aqui é que o homem não é um produto do meio. O homem, ele não é forçado a tomar a forma do ambiente aonde ele está. Não. O homem pode determinar, ele pode assentar no coração, a moça, o moço, o homem, a mulher, o adolescente, a adolescente, pode assentar, pode colocar no coração de ser diferente. E esse desafio de ser diferente, nós encontramos ele na Bíblia, em toda a Bíblia. Você pode falar aqui, pastor, o senhor está leu aqui num texto no Velho Testamento. Será que nós achamos no Novo Testamento alguma coisa que fala assim, que
que nos orienta a sermos diferentes. Deixa eu ler aqui. Eu até estava com vontade de ler mais texto, mas eu vou ler, eu não quero tomar muito tempo, então eu vou ler aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Aonde, irmãos? No mundo. Resplandeceis como astros no mundo. Então, às vezes tem crente que comete um pecado. Não, é porque eu estou no mundo. Não, você foi tirado, separado, para estar aqui como sal, como luz, fazer uma diferença e resplandecer no mundo, aonde você está. Pastor, mas não é fácil. Não é mesmo não. Se você ler 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 4, o início desses capítulos, se você ler no final do capítulo 1 de Romanos, você vai encontrar uma lista de problemas que assolam o mundo em nossos dias. Mas lendo aqui em Filipenses capítulo 2, nós encontramos aqui uma orientação aqui no Novo Testamento. Lá onde eu li, foi Daniel, foi lá no Velho Testamento. Tá certo. Agora, eu disse aos irmãos, o homem não é um produto do meio. Ele não é obrigado a ser do jeito do ambiente que ele está. Eu aprendo aqui o seguinte, que o homem pode estar na faculdade, e de vez em quando passa alguém na faculdade verdadeiramente é luz ali. Consegue ali impor. Ele consegue no trabalho, onde ele trabalha, no seu emprego, nas viagens, em qualquer lugar. O crente foi chamado para ser luz. Inclusive, nós hoje vivemos uma realidade diferente do que naquele tempo, há 30 ou 40 anos atrás. Por exemplo, há 30 ou 40 anos, o pastor normalmente orientava a igreja. Irmãos, o crente não vai lá na praça. O crente não passa nesse setor da cidade. O crente não vai por ali, que o ambiente ali é pesado. O crente não pode ir em tal lugar, porque lá o ambiente é difícil. Agora, vocês já ouviram falar isso. Hoje, hoje é 13? 13 de novembro de 2012. Aonde você está livre da imoralidade em Itapuranga? Qual a rua, qual o setor, qual o espaço em Itapuranga que você pode estar lá e falar, nesse lugar eu estou imune, eu estou fora, eu não vou ver nada errado? Tem algum lugar que você pode evitar? Não tem nenhum. Na realidade, nós estamos pressionados. Então, irmãos, Daniel, primeiro, ele foi tirado de Jerusalém e ele foi para a Babilônia. Quem era Daniel em Jerusalém? Vamos observar aqui. E o Senhor, deixa eu ver aqui. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e em entendimentos, no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Eles saíram do centro, do meio do povo de Deus, na capital
eu não quero falar no sentido religioso, assim, porque às vezes hoje quando fala religião, alguém fala, tem muitas religiões, mas no centro, naquele espaço reservado por Deus para colocar o seu povo, ali, pelos erros, pelas falhas, pelos problemas, Deus permite que Nabucodonosor vem, sitia Jerusalém e permite que ele leva até alguns utensílios da igreja, e em meio a isso, foi encomendado para que ele escolhesse alguns jovens, mas eram jovens já da periferia, irmão, era do populacho, daquele povo simples. Não. Eu falei para os irmãos, nós íamos estudar o capítulo 1 de Daniel. Leia aí, no versículo 3. Jovens, o final do versículo 3. Da linhagem real e dos nobres. Depois, o versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência. Essa sabedoria, vocês lembram que Salomão escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vocês observem aqui, que aqui separou sabedoria de ciência. Eu acredito que ciência era um conhecimento como nós entendemos hoje, mas sabedoria, eu acredito que aqui está relacionada ao conhecimento de Deus. Eu entendo assim. Então, eram jovens que tivessem essas características. Agora, um jovem que teve a possibilidade de estudar, ser instruído em toda a sabedoria com relação às coisas de Deus, na ciência, jovem que tivesse um preparo para viver no palácio real, esse jovem sai desse ambiente e é levado para ser cativo. Eu queria que você imaginasse nessa noite, o que é isso? Você já viu alguém que era rico e ficou pobre? Você já viu alguém que foi milionário e ficou pobre? De um dia para outro? Perdeu tudo que tinha? Ou pelo menos, não é de um dia para outro, mas pelo menos que perdeu dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Daniel, a situação para ele foi pior, porque ele perdeu de um dia para o outro mesmo, aqui literalmente, foi de um dia para outro. Ele perdeu tudo que tinha, deixa a sua terra, deixa os seus parentes, sai do centro da adoração a Deus, que era Jerusalém, e vai para a Babilônia. Perdeu a liberdade, exatamente, obrigado. Perdeu a liberdade, por quê? Porque ele era livre e tornou cativo, foi levado escravo. Imagine, irmão, nós nessa circunstância. Aí ele chega lá para a sua terra de destino, para a Babilônia, desse jeito, saído de Jerusalém, vindo de Jerusalém, tendo toda a liberdade, era o orgulho dos judeus. Irmãos, vocês nem calculam o que é um judeu, o que é Jerusalém para um judeu. Eles têm um verdadeiro orgulho. Ele perde tudo isso e é levado cativo, escravo. Qual é a reação de um homem quando isso acontece? Às vezes é cair o semblante, é perder toda a alegria. A primeira reação, ele vai falar assim: Deus não cuidou de mim, Deus não portou comigo, Deus me abandonou, Deus não. Aí, agora qualquer coisa que vier eu topo. Eu vou desviar. Eu vou enfrentar, Vocês já observaram, irmãos, eu estou falando para os irmãos que essa palavra, esse primeiro capítulo de Daniel nos ensina muito. Dá para nós aprender muito aqui. Primeira coisa, analise o exemplo desses moços. Olha, para acabar de inteirar, mudaram o nome deles. Perdeu até o nome. Porque eu não peguei aqui o significado dos nomes,
mas cada um dos nomes deles mesmo lá em Jerusalém, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, era nome que tinha um significado lindo, maravilhoso. Os judeus tinham esse cuidado. Agora, os nomes que foram colocados neles aqui, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nomes relacionados aos deuses da Babilônia, a idolatria. Tentaram mudar a cultura deles. Mas quando o homem, quando a mulher realmente tem Deus no coração, quando ele coloca no coração, ele assenta no seu coração de não contaminar, pode mudar até o nome, mas não tira Deus do coração dele, não muda os princípios que ele próprio estabelece através da palavra. Ele aceita, recebe, coloca no coração, e não tem demônio que consegue tirar. Graças a Deus. Então, são coisas interessantes que a gente aprende aqui. Primeiro, ele perdeu a liberdade, perdeu esse monte de coisas, mas eles mantiveram a sua posição, permaneceram fiel. Por quê? Exatamente pelo que está escrito no versículo 8 aqui. Eles assentaram no seu coração, ou Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Irmãos, quando o homem, quando a mulher, quando o jovem coloca isso no coração, eu quero mostrar para os irmãos o que aconteceu daqui para frente. Quer dizer, mesmo dentro daquela circunstância toda, perde tudo que tem, mas persevera. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que são dignos de serem seguidos. Esse aqui é um deles, Daniel. A gente sempre comenta sobre um outro, é o de José. Foram pessoas que foram tiradas do convívio da família, com relação à instrução que eles recebiam, com relação à vida espiritual, foram levados para lugares que vivia totalmente o oposto do que eles haviam aprendido, mas eles perseveraram, foram fiéis e foram recompensados por Deus. Deus os recompensou de uma forma tremenda. Então, eu vejo aqui esse texto, Daniel, esse passado do Daniel, porque o passado, muitas vezes, nós ligamos a nossa vida muito com o passado. E às vezes, quando o passado é um passado de glória e há um declínio, isso influencia, põe o homem meio abatido, né? Às vezes alguém liga no passado, porque era um passado de vida meio bagunçada, e ele tem saudade, volta. Então, Daniel, ele esqueceu, ele abandonou realmente o seu passado, não levou em consideração o que ele foi. Então, eu acho que hoje, nós aqui, todo crente, irmãos, a nossa vida, vamos começar a viver o hoje, vamos olhar para frente. Eu não sei se eu estou falando aqui com alguém que já teve uma vida muito melhor do que tem hoje, ou alguém que viveu embaraçado no pecado, teve os embaraços, e hoje tenta, já livrou, mas às vezes tem saudade. Irmão, se esse é o seu caso, desligue do passado, comece a olhar para frente. Agora, o que aconteceu? Primeiro, essa parte histórica da vida de Daniel. Versículo 8, a decisão que ele toma. Interessante é que Daniel na Babilônia, ele não tinha um pastor olhando para ele, ele não tinha a esposa, ele era jovem. Até eu estava lendo hoje sobre Daniel, e alguns historiadores entendem que Daniel era um adolescente praticamente, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Então ali, o propósito do rei era mantê-lo ali sobre a tutela daqueles guardas, daquele pessoal ali, que estava cuidando dele, o chefe dos eunucos, e depois ele passa para outro aqui. Mas
Daniel, ele ficasse desse jeito 3 anos para depois apresentar o rei, como realmente ele apresentou aqui. Daqui a pouco eu quero fazer um rápido comentário sobre isso aí. Mas Daniel ele não estava sendo supervisionado por ninguém. Estava fora de Jerusalém. Ele tinha pensado, não, agora a cultura aqui é diferente, as coisas é diferente, eu vou viver do jeito que esse povo vive. Eu vou praticar as mesmas coisas deles. Mas não. Daniel propôs no seu coração. Irmãos, isso nos ensina muito. Porque hoje, quantos de nós, às vezes viajamos, saímos, e o ambiente nunca deve influenciar. Às vezes quando está longe, está aqui, eu já falei para os irmãos que as nossas reuniões é diferente. A Santa Ceia, os irmãos normalmente têm um comportamento. No dia do aniversário, do casamento é diferente. No culto de terça-feira, no culto de domingo. Então, é diferente, tem uma certa diferença. Às vezes o próprio culto já provoca uma certa diferença na forma de vestir. Observe os irmãos. Olha aqui o dia do casamento e o dia da Santa Ceia. Dá diferença. Agora, Daniel não, ele estava longe de tudo, longe da sua cidade de origem, longe da supervisão dos líderes religiosos, de quem havia ensinado, estava longe de uma terra distante, era uma outra cultura, até com o nome mudado, mas ele permaneceu firme, porque ele propôs no seu coração. Aí depois que ele propõe, quando ele faz um propósito, irmãos, quando o homem faz um propósito no coração, e Deus assina, porque com certeza, quando nós temos um propósito de melhorar, nós temos um aval de Deus, nós temos uma segurança de Deus. Quando nós tomamos essa decisão, Deus nos recompensa. Olha aqui, daqui do versículo 9 para frente, o que aconteceu na vida de Daniel? Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Porque o que aconteceu? Por que Deus deu graça? Porque Daniel propôs no coração e fez um pedido aqui. Então o chefe dos eunucos falou assim: Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais, assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Irmão, o rei daquela época era um déspota. Ele mandava viver, vivia, mandava matar, matava. Então, quando alguém não obedecia, o castigo era a morte. Então, esse chefe, o Daniel, você pediu uma coisa difícil. Você já imaginou? Daqui a pouco você não desenvolve como os outros. Aí isso é notado pelo rei, ele vai tomar conhecimento por quê? Aí o que vai me acontecer? A minha cabeça vai rolar, eu vou morrer. Aí Daniel, Deus deu sabedoria, porque quando a mulher faz um propósito ele assenta no seu coração de não contaminar, ele recebe a força de Deus, a sabedoria de Deus. Daniel, com muita sabedoria, aqui no versículo 10, ele disse, e disse o chefe, ou melhor, no versículo 11, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Graças a Deus. Irmãos, ele faz essa proposta, ele propõe, olha, vamos experimentar 10 dias, vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu pergunto aos irmãos aqui, 10 dias dá para ver alguma diferença? É muito pouco. Com relação a 3 anos, é muito pouco.
É muito pouco, mas é muito pouco para nós, para Deus não. Deus faz. Deus não precisa de tempo. Deus é dono do tempo. Nós ficamos limitados por tempo. Deus não. Quando Deus quer agir, Ele age. É na hora de Deus, é no momento de Deus. De repente, o chefe, aqui o despenseiro, Daniel havia caído na graça dele, e ele, isso, alguma coisa dada por Deus, e ele aceita essa proposta de Daniel. Então, quando passa os 10 dias, quer dizer, e ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. Essa Bíblia aqui que eu estou com ela, aqui no versículo 15, é a corrigida, que a maioria dos irmãos tem ela, fala assim: e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia porção do manjar do rei. Mas não é obeso, não. A Bíblia tem umas traduções que diz assim: mais nutridos, mais saudáveis, mais robustos. Se eu comparar isso aqui com o versículo de número 4, que diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum e formosos de aparência, se eu comparar esse resultado com o versículo 4, eu entendo que esse povo estava mais bonito que os outros. Eu acho, irmãos, que ele estava mais bonito. Isso aqui é porque a Bíblia não fala aqui, questão de beleza, mas na realidade, quando o chefe, o dispenseiro olha, falou: não, vocês estão mais bonitos que os outros. Essa gordura aqui não é obesidade, alguma coisa assim, não é não, que o pessoal está lutando hoje para perder peso, essa coisa, não é não. Eu acho que aqui era alguma coisa que deixou eles mais bonitos. Então, ele não teve como discordar e manteve aquela alimentação por 3 anos. Agora, outra coisa, eles tinham saído de Jerusalém, não estava sob a tutela dos líderes religiosos, não estava tendo nenhum observador, nenhuma supervisão, e ele sai e deixa de comer carne e beber vinho, e vai comer legumes e beber água. Irmãos, eu fico pensando hoje, tem crente que sai daqui de Itapuranga, ele fica lutando com eles para não beber e pelejando aqui, mas eles vão para outro lugar, chega lá, bebe. De vez em quando toma conhecimento, tem algum que sai e bebe para lá. Tem alguém aqui que sabe disso, tem uns que não sabem, mas tem outros que sabem. Então, vai viver uma vida toda, irmãos, começa a contaminar com o manjar do rei. O que esse rei aqui, o que eu posso entender com relação a esse rei aqui? Irmãos, é o rei do sistema que governa o mundo hoje. E tem muita gente fazendo a vontade desse rei. Agora, tem uma coisa: quando o crente coloca no coração o desejo de não contaminar, então ele começa a viver de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra. Tem gente que olha e às vezes alguém fora até com inveja fala: mas você não usa isso, você está diferente, você... Irmãos, é muito mais bonito, esse povo é o povo mais bonito que tem. Pode ficar tranquilo. Autoestima. Vocês vão imaginar você sair daqui agora e encontrar alguém aí na rua com um cigarro na mão, sob os efeitos da bebida alcoólica, sob os efeitos de drogas, descaído, desnutrido. Vocês sabem o que é isso? Manjar do rei. Doenças transmitidas aí pela prostituição. Pessoas fracos, anêmicos. Agora, compara isso aí com alguém ser crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, guardado aqui, que propôs no coração não contaminar com isso lá, que na realidade só tem trazido prejuízos. Então, irmãos, não precisa de ter medo. Crente não é feio. E crente, principalmente aquele que assume a postura de crente, como Daniel assumiu. Eu aprendi aqui
que Daniel não foi influenciado pelo ambiente. Daniel não foi sugestionado, forçado pelo sistema. Daniel resistiu, fora da sua terra, distante do seu povo. Não tinha muitos companheiros, não tinha uma igreja como você tem para estar aqui congregando, tinha não. Mas quando o homem propõe no coração, Deus capacita. E depois, ao fim dos 15 dias, eles apareceram com semblantes melhores, como eu disse, irmãos, eu acredito, mais bonito. Dessa sorte, o dispensador tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Azarias, Misael, ou melhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que haviam em todo o seu reino. Irmãos, eu quero terminar com essa colocação aqui. Quando a gente lê em Deuteronômio, a Bíblia fala que entre esse povo só há gente sábia e entendida. Você já viu um povo mais inteligente que crente? Tem um povo mais inteligente do que crente? Não tem. Esse povo tem capacidade de Deus, é preparado por Deus. Eu fiz uma pergunta para o Jabes esses dias, com relação a muitos candidatos, porque ele participou dessa campanha política, e ele envolveu com muitos candidatos a vereadores. Esse povo tem facilidade de falar, Jabes? Tem não. Mas aqui na igreja, eu posso começar do porteiro, até quem está aqui no púlpito. Eu posso mandar qualquer um aqui pregar uma mensagem. Ele pode pregar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas todo mundo aqui levanta e fala: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus leva para o céu, Jesus batiza com o Espírito Santo. E esse povo do mundo sabe disso não, irmãos. Aqui só tem gente sábia. Você sabe por quê? Porque fizeram um propósito de não contaminar com o manjar do rei. O rei pode oferecer manjar aí do jeito que oferecer, mas tem um grupo aqui que propôs no coração de não contaminar e não vai contaminar. E é por isso que aqui só tem gente sábia. Esse povo aqui, a capacidade deles não vem dos colégios, mesmo que eles estudem lá, mas aqui é de Deus, é da palavra de Deus. Aqui tem pessoa que não sabe ler nada, mas levanta aqui, prega uma palavra aqui, eu não sei, 2 minutos, 3 minutos, mas é uma palavra que tem unção de Deus. Não foi isso que Deus fez com Daniel e os seus companheiros? Fazendo eles 10 vezes mais sábios do que os outros. Eu fico observando, irmãos, quando era feito aqui em Itapuranga, aqui eles faziam aqui uma pesquisa aí na cidade, e para esse destaque do ano, como é que chama esse trem aí? Fazia esse tipo de pesquisa, soltava o material aí, tinha uma votação. E eu lembro todas as vezes que eles fizeram a votação procurando bandas. Qual foi a banda que ganhou? Vocês lembram? Foi a nossa, Brilho Celeste. Quando eles fizeram no sentido individual, a maioria ganhou também, faz parte da nossa turma. Mas se juntar o nosso povo aqui de Itapuranga com relação à cidade,
Nós temos aqui 10% do povo de Itaporanga que é crente da Assembleia de Deus. Porque Itaporanga tem uns 26 mil habitantes. Nós temos aqui 2.600 e poucos membros. Então, dá 10%. Mas, aqui dentro, tem um grupo de músico. Tem um grupo de cantores. Nós temos cantores aí. Eu estava conversando esses dias aqui, até falei isso aqui, parece que o pastor Joel comentou, que quase todas as vezes, aqui não é relacionado já à igreja de Itaporanga, mas relacionado aos crentes. Todos esses concursos de música que tem por aí, esses calouros, que se lança aí nesses, eu não sei nem como é que fala, eu não acompanho muito, festivais de música por aí, quem é que ganha? É os crentes. Você sabe o que é isso? É porque esse povo propôs no seu coração de não contaminar, e Deus deu a eles 10 vezes mais sabedoria. Glórias a Deus. Então compensa fazer o propósito de Daniel, fazer o propósito no coração como Daniel fez. Agora, não é só fazer o propósito aqui, enquanto está aqui, é fácil. Está aqui dentro da igreja e fala, não, eu vou ser fiel, é igual o Pedro fez, lá acompanhando Jesus. Jesus, você pode ir até a morte que eu vou também. Daí a pouco, Jesus, conhecendo o coração dele, falou, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí quando Pedro estava longe, Jesus negou. Graças a Deus que depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro mudou em outro homem, porque graças a Deus o Espírito Santo muda o homem. Pedro, depois dali, ele tornou-se um outro homem, enfrentou batalhas, lutas, mas foi forte, né? Mas, na realidade, irmãos, fazer promessas aqui é fácil. Agora, analise a vida desse homem, que nós estudamos um pouquinho da vida dele hoje. Um pouquinho. Mas eu queria que você colocasse isso no coração. Vamos propor no nosso coração não contaminar? Pastor, mas é fácil? Não. Pastor, mas isso aí não é no Velho Testamento? Eu citei Filipenses 2:15. A propósito, para nós entendermos que também isso aqui foi uma orientação do apóstolo Paulo. Vocês estão no mundo, porque o que o apóstolo Paulo falou aqui, vocês devem ser aqui, ser como luzeiros no mundo, né? Brilharem como luzeiros no mundo. Então, ele fez questão, ficou na última palavra ali, mundo. Por quê? Porque não é brilhar na igreja, não é brilhar no meio dos crentes, mas é brilhar no mundo. Irmãs que estudam, brilhem lá onde você estuda. Irmãs que são professoras, brilhem lá onde vocês são professoras. Irmãos que trabalham, o seu patrão é ateu, o seu patrão é idólatra, brilhe lá. Deus te colocou ali para você brilhar. Aonde você estiver, seja um luzeiro no mundo. Daniel foi, e foi recompensado por Deus. Ele foi maior do que a Babilônia. O império, alguns impérios passaram, Daniel permaneceu. Se a gente estudar todo o livro de Daniel, a gente vai encontrar isso. Ele superou, ele foi maior do que a própria Babilônia. Porque alguns impérios, ou pelo menos do que aqueles impérios ali. Porque ele permaneceu, ele superou, ele venceu. E nessa noite, procure espelhar, tirar algum proveito disso. Que Deus, Espírito de Deus, fale, continue falando em cada vida, em cada coração. E eu não vou mandar você fazer uma oração agora, não vou pedir para você ficar em pé, não é fazer uma oração agora. Mas depois, quando chegar em casa, faça uma oração a Deus. Senhor, eu quero se você já fez, eu quero manter no firme propósito de não me contaminar. Se você ainda não fez, faça esse propósito. Eu não quero contaminar. Contaminar com essas mensagens mentirosas que nós ouvimos por aí. Contaminar com o evangelho falso. Contaminar com algumas propostas do mundo. Contaminar com essas propostas de avarento. Não, eu vou manter minha posição. Eu vou propor no coração de não me contaminar. E Deus vai te abençoar, irmão, com certeza. Deus tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Mas faça esse propósito em seu coração, né? Graças a Deus. Eu quero transmitir aqui os avisos. E enquanto nós vamos aos avisos,
os irmãos diáconos, diaconisas, tira a oferta do nosso culto aqui nessa noite. Essa oferta normalmente é passada para alguém que precisa, né? Alguém que tem uma necessidade aí, faz um pedido às vezes, e a gente ajuda alguém. Graças a Deus. Irmãos, amanhã nós teremos o culto de oração aqui na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira nós teremos os ensaios. Sexta-feira os grupos familiares. Sábado nós teremos um casamento. E antes do casamento a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Isso no sábado. No domingo de manhã nós teremos a Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a toda a igreja, né? Vamos participar da escola. E domingo à noite nós vamos ter um grande culto aqui na direção da CIB, trabalho das irmãs, e naquela oportunidade vai estar aqui cantando e pregando a pastora Gláucia, ela que é filha do Osiel. O máximo que eu posso enganar aqui é ela ser filha do outro, né? Porque é Otoniel e Osiel. Às vezes eu erro aqui, mas ela é filha, se eu não estou enganado, é do Osiel, da dupla Otoniel e Osiel, que praticamente todos aqui já ouviram hinos deles. Morreram há mais de 30 anos, mas os seus hinos ainda continuam. É como no capítulo 11 de Hebreus está escrito com relação a Abel. Depois de morto, diz que a fé de Abel, ainda depois dele morto, ela ainda fala. Então os hinos do Otoniel e Osiel, mesmo depois deles mortos, os hinos ainda continuam falando. E essa mulher é filha dele, né? Então ela vai estar aqui pregando e também cantando, louvando ao Senhor. Interessante, aquela família é uma família de cantores mesmo. O Otoniel e Osiel é irmão do Osés de Paula, que canta Sem Ovelhas. E eu lembro de uns cantores sobrinhos deles. Agora a Gláucia canta, que é filha de um deles. Então é uma família mesmo que canta. O pessoal tem um dom mesmo, né? E Deus tem usado eles de uma forma tremenda. Então os irmãos estejam aqui no próximo domingo. Todos os dias, a partir das 5 horas, a oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, eu vi ali no início do culto, um grupo de irmãos ali, fazendo uma fila para contribuir com o dízimo. Irmãos, eu vejo um verdadeiro milagre na obra de Deus. A gente tem oposição, nós temos opositores com relação ao dízimo, aqui em Itapuranga, falando alto, tremendo por aí. Nós temos tudo isso, mas graças a Deus, que aqui tem um povo fiel, que contribui, que entrega o seu dízimo. Deus tem aberto as portas, a igreja continua desenvolvendo essa obra, a obra de Deus continua. Nós temos missionário no Nordeste, nós estamos com a construção, nós estamos com reforma. Graças a Deus nós não devemos. Nós não temos um cheque pré-datado da igreja. Então eu louvo a Deus. E tem uma coisa, eu falei aqui sobre o manjar do rei, que tem contaminado muitos. Irmãos, o crente, ele entrega o dízimo na igreja, mas ele não dá calote nos outros, não precisa, porque Deus abre as portas e ele paga o que deve. O crente não precisa disso. O crente não gasta com cigarro, com bebida, com droga, com prostituição, com pecado, com bagunça por aí. O crente não gasta com isso. Então o dinheiro do crente é um dinheiro abençoado. É por isso que os carros aumentam no pátio da igreja, as casas dos crentes melhoram, a mobília melhora, e Deus está fazendo prosperar e vai fazer prosperar esse povo em nome de Jesus. Eu não tenho nem dúvida com relação a isso. Não estou aqui pregando prosperidade, não é troca não. Eu estou pregando cumprir o dever, e Deus abrir as portas, e Deus faz. Tem muita gente aqui que é testemunha disso. Continue sendo fiel a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, né? Vamos colocar em pé e orar. Mais uma vez agradecendo a todos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, meu Deus,
eu quero te agradecer uma vez mais, por mais esse culto, mais essa reunião, mais esse momento que o Senhor tem proporcionado a nós, de nós estarmos aqui cultuando o teu nome. Mais uma vez te peço, meu Pai, nos ajude a estar sempre, Senhor, com esse propósito no nosso coração, de não nos contaminarmos com o manjar do rei, com as propostas do rei, com o vinho do rei, com as ofertas do rei desse mundo, o rei das trevas, o rei desse sistema do mundo, Senhor. E nos capacita a cada dia, para onde nós estivermos, nós resplandecermos como luzeiros no mundo. Pai, não deixe-nos sermos tentados além da força que o Senhor tem dado a cada um de nós. E o Senhor tem nos prometido isso na Tua palavra. Continue nos dando, meu Deus. Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.